Bem, irmãos, boa noite. Primeiro, eu queria reivindicar para que contassem de novo a equipe vermelha para ver se ela ficou em quarto lugar mesmo. Não deve estar certo isso aí. Então, eu estou muito triste com a minha sogra, que ela é uma das juradas, e minha esposa, e vocês me deixarem em quarto. Depois de eu ter falado aqui na frente para todo mundo que eu ia ganhar. Mas isso eu queria ensinar para vocês, que não pode ser soberbo, tá vendo? Orgulhoso. Fazia tudo parte do plano. Meu amor, obrigado por participar desse plano. Irmãos, vamos orar ao Senhor? Às vezes a gente está um pouco agitado ainda das brincadeiras, mas agora é o momento do Senhor aquietar nossos corações, né? A gente ouvir mais um pouco da palavra dele. Vamos orar. Pai querido, agradecemos por esse momento, por esse dia que passamos aqui, Senhor, pelas brincadeiras, pela comunhão. Gratos somos a Ti, Senhor, por esse momento que o Senhor reservou para nós. Mais uma vez estamos diante da Tua bendita palavra, e assim como o Senhor nos falou essa manhã, nós queremos que o Senhor continue falando conosco, Senhor. Que o Seu Espírito tenha total liberdade. Senhor, é a Tua voz que queremos ouvir, não é a voz de homem, não é ensinamento humano, mas a Tua bendita palavra que pode nos ensinar. Em nome de Jesus, tenha liberdade, Senhor, guarde os nossos ouvidos, guarde a nossa mente, o nosso coração, nos abençoe, Senhor, para que a palavra produza frutos em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir aí, irmãos, em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Só recapitulando aqui, não vou tomar muito tempo no resumo, mas é porque tem alguns irmãos que não participaram pela manhã. E nós começamos a falar sobre o mundo. O que é o mundo? Como ele se apresenta para nós? E o que é o mundo? Vamos ver se alguém aprende. Cadê o Israel? Cadê o Israel? Ah lá, o baterista. Vai lá pro final. Não, pode sentar aqui na frente aqui. Não, vem cá, fica aqui, eu vou te usar como exemplo hoje. Senta aqui, ó. É meu cobaia. Amo. Israel, uma pergunta. Você participou aqui de manhã, não participou? Sim. O que eu falei? O que é o mundo? Que tem o significado da maquiagem lá, que é cosmético, que meio que disfarça as falhas, no caso. Tá certo. É isso. Palmas para o Israel. Nós falamos hoje, irmãos, pela manhã, o que é o mundo. Porque a gente lê esse texto, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, e é o tema do nosso retiro. Mas primeiro, eu precisei trazer uma luz sobre o que é o mundo, como ele se apresenta para nós. E a gente comentou que ele é uma aparência. A palavra mundo, no original, é cosmos, que é uma aparência, um arranjo. É aquilo que aparenta ser algo, mas não é. Nós vimos isso. Nós vimos também sobre a amizade com o mundo, que é inimizade contra Deus. E quem são aquelas pessoas que podemos chamar de amigos? Em Israel. Quem são aquelas pessoas? Quando eu posso chamar alguém de amigo? Quando você tem liberdade para conversar sobre Deus com ela e ela conversa com você. Rapaz, olha aí. Exatamente. O Senhor Jesus definiu a amizade assim. Ele dizia: eu não vos chamo mais de servos, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto tenho ouvido de meu Pai, tenho transmitido a vocês. Então, irmãos, nós precisamos cultivar esse tipo de amizade. Aquelas pessoas em quem nós temos a liberdade de conversar sobre Deus,
de falar sobre o Senhor, essa liberdade de até mesmo confessar pecados. Então, quando nós temos uma pessoa em que podemos falar, então aí temos uma amizade. Falamos muito também do relacionamento de filhos e pais. Quando nós achamos que os nossos pais estão nos proibindo demais e dizemos que você não sabe de nada, na verdade, o que ele está fazendo é nos guardando dos perigos que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Por quê? Porque o mundo é uma aparência. O mundo se aparenta de uma forma muito bonita e nós não conseguimos enxergar essas coisas. E aí nós comentamos que dos 12 aos 25 anos não tem como se relacionar com o mundo sem a ajuda dos pais ou de alguém mais maduro. Então todos nós, irmãos, precisamos, na nossa juventude, e eu me incluo também, nós precisamos dos nossos pais, dos irmãos mais velhos. O Estevão comentou muito certamente hoje sobre a força do jovem. O velho, os irmãos mais maduros, os velhos, eles não têm mais o ânimo que nós temos. A gente quer, igual aquele boi velho e o boi novo. O boi novo quer sair destroçando tudo. E o boi velho precisa dos dois, tanto do novo quanto do velho. Então, irmãos, nós precisamos do conselho, da ajuda, da maturidade desses irmãos, para lidarmos com o mundo, para nos relacionarmos com o mundo. E nós vimos que o Senhor Jesus, ele nos envia para o mundo. Apesar do texto dizer, não ameis o mundo, mas ele também não nos tira do mundo. Em João capítulo 17 nós lemos, ele fala, eu vos envio para o mundo, porque ele quer que nós sejamos luzeiros nesse mundo, quer que a nossa luz brilhe nesse mundo. Esse mundo precisa ter mãos, o nosso Senhor precisa ter mãos, boca nesse mundo e ele vai usar a nossa vida. Amém? Mais ou menos foi isso que nós comentamos hoje pela manhã. E agora, irmãos, eu queria que os irmãos tivessem aí abertos esse tema de 1 João capítulo 2, versículo 15. A gente vai comentar um pouquinho mais aqui e depois entraremos na vida de José. E a gente vai ver como que José, então, se relacionou com o mundo. E a gente tem alguns princípios aqui interessantes na vida de José. Obrigado, meu irmão. Mas primeiro, 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O que é concupiscência? Desejo. Desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. Então a palavra está dizendo que o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida procedem do mundo. Por exemplo, irmãos, quando nós vamos no shopping, e aí a gente entra ali, a gente aqui de Patos não temos um shopping, aquilo não é um shopping, que é uma praça de alimentação. Mas quando a gente vai realmente no shopping, pelo menos ali em Uberlândia, alguns desejos brotam dentro de nós. Eu não sei se com você é assim, mas comigo é. Eu quero comprar coisa que eu não preciso. Eu vejo um tênis, mas ficaria bonito naquela roupa que eu tenho. E aí brota desejos dentro do nosso coração. Com a Ana Clara eu tenho que, às vezes tem uma loja assim de um negócio caro, e eu tenho que chamar a atenção dela para outro lugar, para ela não olhar para a loja. E é assim. Às vezes conosco brotam desejos dentro de nós. E isso, irmãos, procede do mundo. O mundo é assim. Vai brotar desejos dentro de nós. Pode ser, então, esses desejos da carne, pode ser dos olhos, ou a soberba da vida. Então, o que isso significa, irmãos? Que o mundo ele tem o poder de despertar coisas dentro de nós. E isso é muito perigoso.
Tudo o que há no mundo. O que há no mundo? O desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, procede do mundo. Tem uma história de um cristão, jovem cristão autista. Conta-se que ele passava no shopping e quando ele passava na frente de uma loja de lingerie, ele virava o rosto e não olhava. Brilhante, irmãos. Talvez todos nós devêssemos agir assim, como esse jovem. Por quê? Porque, irmãos, há certos desejos dentro de nós que nós não conseguimos controlar. Não conseguimos controlar. E ao transitar com o mundo, nós teremos esses desejos despertados dentro de nós. É simples. Simples assim. O nosso irmão testemunhou hoje. O seu vício veio de uma conversa. Não precisou ver nada. Precisou apenas ouvir. Muitos desejos são despertados dentro do nosso coração, irmão, com uma coisa começa muito pequeno. E desperta um negócio que vira um problemaço para a nossa vida. Desejos que podem ser pequenos ou grandes, podem iniciar pequenos e terminar grande dentro de nós. Tem coisas que são gravíssimas, como o nosso irmão testemunhou, que começaram de uma forma muito pequena. Então o mundo, irmãos, ele tem esse poder. É um poder. Por isso, irmãos, que na opinião de alguns especialistas cristãos, eles dizem que é muito perigoso um jovem, um adolescente de menos de 12 anos possuir celular com internet. Abaixo de 12 anos, o conselho deles é que não dê celular para essas crianças. Por quê? Porque o celular com internet é o mundo todo na palma da mão. Ali está tudo. Primeiro, o que é o mundo de fato? Às vezes a gente pensa no mundo, não é o globo terrestre. O mundo é aquele agente facilitador do pecado. Então, quando a gente tem um celular com internet, irmão, tem um mundo todo aqui. A gente pode ver qualquer coisa a hora que quiser, sem ninguém ver. Então, olha que coisa perigosa. O celular com internet põe o mundo dentro dos nossos olhos. Simples assim. E tem certas coisas que nós vemos, irmãos, que nós não conseguiremos dizer não. Certas coisas nos atraem demais. E é tão perigoso, porque nós não sabemos, irmãos, quais que são as nossas inclinações pecaminosas quando nós somos muito jovens. Às vezes, uma criança de 10 anos possa ter contato ali com pornografia e aquilo passar batido. E ele até se assustar e não ter interesse. Porque às vezes não seja esse um problema que ele tenha, que ele vai ter. Não seja esse um pecado um desejo que vai ser forte no seu coração. Mas para alguns, bastou olhar uma vez, ouvir, e aquilo é despertado e vai crescendo. E a gente não sabe, quando adolescente, quais são os pecados que vão invadir nosso coração, que vai virar um vício na nossa vida. Por isso que nós, irmãos, precisamos da ajuda do Senhor. Nós precisamos da ajuda dos nossos irmãos. Nós precisamos fugir, não ver, recusar. Nós precisamos, tomar muito cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós tocamos, nos lugares que a gente vai. Muito cuidado, irmãos. Veja, vamos abrir em Gênesis capítulo 3, o versículo 6, o exemplo de Eva. Eva foi uma mulher que se apresentou aqui para ela esses 3 desejos, e ela podia rejeitar. Gênesis 3, versículo 6. Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto
e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Irmãos, aqui nós vemos os 3 desejos que lá em João ele descreve. Desejo da carne, boa para se comer. Agradável aos olhos, ao desejo dos olhos. E desejável para dar entendimento, soberba da vida. Então ela comeu, tomou do fruto e deu também ao seu marido, e ele comeu. Tem coisas, irmãos, que vai ser um desejo muito forte. Mas como que a gente vai rejeitar esses desejos? Como é que a gente vence isso? Se é tão forte, o desejo é tão forte dentro do nosso coração, como é que a gente rejeita? Nós temos o exemplo do nosso amado Senhor. Abram comigo Mateus capítulo 4, o famoso trecho ali da tentação do Senhor. E ele também, o Senhor Jesus também foi tentado com seu desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. Versículo 3, Mateus 4, versículo 3 diz assim: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Desejo da carne. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçarem em alguma coisa. Creio eu que aqui se enquadra na soberba da vida. Respondendo-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Vocês perceberam como que o Senhor conseguiu vencer os desejos? Como que ele respondeu a Satanás? Com a palavra. Está escrito. Irmão, qual que é o seu relacionamento com a palavra de Deus? Você tem uma leitura frequente da palavra? Diária? Irmãos, somente com a palavra de Deus nós conseguimos vencer esses desejos dentro de nós. Se você não guardar a palavra de Deus, os desejos que vêm do mundo, que procedem do mundo, eles são fortes demais. E você não consegue vencer se não for pela palavra do Senhor. Por isso que Salmo 119 ele diz: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Como que eu não vou pecar contra o Senhor? Quando eu guardo a sua palavra no meu coração. Você tem guardado a palavra do Senhor no seu coração? Você tem lido a palavra do Senhor? Irmãos, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Ela tem um poder que a gente não consegue compreender. Somente pela leitura da palavra diária, ela é capaz de fortalecer a nossa vida espiritual. Isso é incrível, irmãos. Se você tem problema de pecado, de imoralidade, ou outros pecados, que não existe só imoralidade, às vezes é um pecado que atinge muita juventude, mas existe a soberba, existe a mentira, o orgulho, vários pecados, a desobediência. Se há pecados que você frequentemente luta contra eles, irmãos, faz o teste. Começa a ler a palavra todo dia, sem falta. A palavra tem o poder de nos fortalecer. Fortalecer a nossa alma, o nosso homem interior. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus diariamente, lendo-a. Ah, mas eu não estou entendendo, mas lê. Lê, porque a palavra de Deus ela é poderosa. Ela é viva e eficaz. Ela é poderosa. Irmãos, quando chegar um momento da tentação, em que às vezes a gente está desejoso de pecar, a palavra de Deus vai vir na sua mente. Não. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Irmão, encorajo você. Leia a palavra, leia a Bíblia.
todo dia. Leia com seu pai, com seu irmão, quem é casado com a sua esposa. Leia a Bíblia. Isso é fundamental, irmão, para a nossa caminhada cristã. Não tem como nós vivermos uma vida forte no Senhor sem leitura. Não tem como. Nós precisamos da leitura da palavra, diária. Ah, mas eu não gosto muito de ler. Aprenda a gostar. Aprenda a gostar. É a palavra de Deus. Isso aqui tem vida para nós. Cada versículo, cada trecho. Isso é tão maravilhoso, irmão. Ô, irmão, quantas pessoas já foram curadas, até mesmo de depressão, apenas pela leitura da palavra? Existem casos de pessoas que estavam numa depressão profunda, pensando em tirar a vida. Eu escutei esses dias uma pregação do irmão compartilhando de uma irmã que estava numa depressão profunda. Não entendiam a tristeza e aquilo consumindo o coração dela. E ela ouviu então que precisava ler a palavra todo dia. E ela então passou a ler a palavra todo dia. Irmão, foi curada da depressão. Os próprios psicólogos, os médicos, olha, ficaram impressionados, falaram, não tem cabimento. Ela jogou fora os remédios que tomava, não precisava mais de remédio. Por quê? Porque a palavra de Deus a curou da depressão. A simples leitura da palavra. Querido irmão e irmã, como é a sua leitura? Somente com a palavra de Deus nós venceremos os desejos que brotam dentro de nós, os desejos da nossa carne com a palavra. O Senhor Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Leia a Bíblia, irmão. Leia a palavra diariamente. Está claro? Amém? Agora vamos para a vida de José, finalmente. Abram comigo lá, em Gênesis capítulo 37. Irmãos, a vida de José vai nos ensinar aqui alguns princípios de como agir nesse mundo. Nós vimos então tudo que é o mundo, como ele se apresenta, quais amizades que devemos ter, os nossos pais, do que eles nos guardam. E a vida de José vai nos ensinar aqui alguns princípios de como agora nós agiremos. Nós vamos para esse mundo, nós participaremos ali do mundo, né? Nos relacionaremos com o mundo, mas como? De que forma? José ele tinha 17 anos e até então ele só tinha interagido com seus pais, nunca tinha saído de casa. E lembra que eu disse para vocês hoje de manhã que nós precisamos sair? Chega uma idade, irmão, que vai ficar estranho se você ficar em casa. Se você não tiver amigo com 20, 25 anos, é esquisito. Nós precisamos nos relacionar. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio ao mundo, diz o Senhor. Então José, aos 17 anos, ele passa pelo mundo em alguns lugares. E eu quero mostrar esses lugares. E depois mostrar as reações que ele teve no mundo. Primeiro, Gênesis 37, versículo 27 e 28. Primeiro lugar do mundo que José provou. Diz assim: Vinde, vendemo-los aos ismaelitas, e não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Então, o primeiro lugar que José passou desse mundo, a caravana dos ismaelitas. Um lugar, irmãos, onde não havia nada de Deus. Não tinha nenhum parente, nenhuma proteção, não tinha ninguém guardando ele. As pessoas ali vivendo de uma maneira própria da nação de Ismael. E ele convivendo, então, com essa situação. Depois aí, vejam no capítulo 39, versículo 1, diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então, qual é o segundo lugar que ele conviveu? No Egito. E a
Bíblia, irmãos, o Egito na Bíblia é um símbolo do mundo. Sabe qual é o significado de Egito? Aflição. Sabe por quê? Porque o que nós teremos desse mundo? Aflição. Não tem nenhum irmão aqui mais velho que não tenha sido afligido por esse mundo, pelas coisas desse mundo. Porque o mundo é isso, aflição. José também teve na casa de Potifar, possivelmente ele trabalhou na casa de Potifar dos 17 até os 28 anos de idade, mas ele não teve só lá, ele foi preso também. Vocês lembram que a esposa de Potifar fez uma acusação contra ele, e aí que não era verdade, e ele foi preso. Então ele vai para o cárcere, e lá ele permanece no cárcere 2 anos. Veja aí Gênesis 39, versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar de onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Então José esteve também na prisão. Um dos piores lugares que existe na face da terra. Prisão, irmão, é a mesma a dos 2000 anos atrás e a mesma hoje. Na prisão se ensina maldade, malandragem, agressividade, fuga. E ele estava ali nesse meio, mas ele conseguiu sair dali completamente incontaminado do mundo. Ele esteve, irmãos, dentro desse lugar e não se contaminou. E por último, o último lugar que José esteve nesse mundo, dentro do palácio de Faraó. Veja aí o capítulo 41, o versículo 40. Diz assim: administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tudo. Então José ficou administrando toda a casa de Faraó, todo o reino do Egito. Então, irmãos, como é que José se saiu nesses lugares em que ele passou? Vamos ver como é que José se relacionou com o mundo e o que nós podemos aprender com isso. Gênesis 39, do 7 ao 8. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, aceitou e disse à mulher do seu senhor: tá certo isso aí? Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Irmãos, primeira palavra, José recusou. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Nós agora que somos filhos de Deus, comprados pelo seu sangue, resgatados por ele, o Senhor Jesus, ele nos livrou de uma vez por todas da escravidão do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Sabe o que isso significa? Eu e você também podemos recusar. Recusar o pecado. Quando éramos, irmãos, filhos das trevas, quando não tínhamos o Senhor, quando não o conhecíamos, a gente não tinha escolha. A nossa escolha era pecar. Você sabia? Você não tinha outra escolha. Você sempre pecava. Você nunca recusava o pecado. Porque éramos escravos do pecado. Essa era a nossa condição. Nós éramos escravos do pecado. Mas na cruz, irmãos, na morte do Senhor, ele nos livrou da escravidão do pecado. Hoje nós somos livres para escolher. Hoje nós podemos, não, isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não vou fazer. Isso aqui eu posso recusar. Nós temos uma escolha. Antigamente não tínhamos. Mas hoje podemos escolher. Hoje eu sou livre, você é livre. Os ímpios, irmãos, que aproveitam aí do mundo e não diz não para nada, eles acham que possuem ali uma liberdade, mas é aquela falsa liberdade, porque imagina, irmão, se você
prova de tudo, se você não se nega a nada, isso é liberdade ou é escravidão? Quando você não pode dizer não para nada, tudo que aparece para você, você precisa fazer, aceitar, não recusar. Irmãos, isso não é liberdade, isso é escravidão. Os ímpios, então, eles são escravos dos seus desejos, dos seus impulsos. Os impulsos das pessoas que não conhecem a Deus são maiores do que ele. Veja, irmãos, vamos ler aí 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Olha o que Paulo vai dizer. 1 Coríntios 6. Versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmão, isso aqui é uma pessoa livre, uma pessoa não escrava. Eu posso fazer o que eu quiser. Você acha que eu não posso ir para a balada? Claro que eu posso. Se a minha esposa quiser, nós vamos, nós dois. Eu não estou nem aí. Mas eu tenho agora uma escolha. Nem todas as coisas me convêm. Eu não vou me fazer dominar, ser dominado pelos desejos que tenho na minha vida. Apesar que eu não tenho desejo nenhum para isso. Nem você, né? Mas, irmãos, o que Paulo fala? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui Paulo, irmãos, está falando da sensualidade, da imoralidade. Olha o versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, nós podemos dizer não à imoralidade. Nós podemos dizer não à pornografia. Essas coisas não precisam mais dominar os nossos membros, porque nós fomos livres disso. O Senhor Jesus, ele nos libertou do império das trevas, ele nos libertou dessa escravidão. Veja, irmãos, por causa de Cristo, ele que foi tentado em todas as coisas e não pecou em nenhuma delas, nós agora fomos enxertados nele. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Nós fomos enxertados nele, porque agora ele não pecou em nada. Nós podemos agora também viver a vida dele, vencendo o pecado, rompendo o pecado, largando essas coisas. A imoralidade, a pornografia, a mentira, a desobediência, nada disso, irmãos, precisa mais nos prender. O Senhor nos libertou, quebrou esses grilhões na cruz. Essa é uma das vitórias do Senhor Jesus na cruz por cada um de nós. Que maravilha, nós não somos escravos mais. Quando a gente canta, eu sou livre, nada além do sangue de Jesus. É isso que a gente está cantando. Eu sou livre, nós somos livres mesmos. Mas às vezes vivemos como escravos, fazendo a vontade da carne, dos nossos membros, dos nossos olhos. Eu quero ver isso aqui e não vou me negar a ver. Não interessa se Deus já falou que não deve ver, porque isso é moralidade, eu vou ver porque isso é mais forte do que eu. Não é mais forte que você, irmão. O sangue de Jesus está sobre você. Você é um filho de Deus, liberto da escravidão do pecado. Creia nisso, toma posse disso. Quando vier esses desejos, fala, eu não sou escravo, eu posso dizer não. Eu não sou escravo do pecado. O Senhor nos libertou para isso, disso. Então, irmãos, voltando para a vida de José aqui, volta lá para Gênesis. Além de recusar, de se deitar com a mulher de Potifar, o que mais que ele fez? Ele está na casa de Potifar e ele falava de quem? Sobre Deus. Falava de Deus. Primeiro ele recusa, depois ele fala, acaso
Poderia eu cometer tamanho pecado contra você? Contra Deus. Ele tinha uma noção de que se ele se deitasse com aquela mulher, se ele cometesse aquele pecado, não era apenas contra ela, ou contra Potifar, mas era contra Deus. Lembra do que eu falei, irmão, sobre amizade? Israel, Israel é meu amigo. Você é meu brother. Lembra do que eu falei sobre amizade? O que é uma boa amizade? Alguém que fala sobre Deus. José seria uma boa amizade. Ele está ali, irmão, sendo acusado, sendo tentado. E eu tendo a achar que ele tinha desejos. Ou você acha que José era um homem celestial que não tinha pecado, que não tinha desejos? Ele era um homem como nós, um jovem, 17 anos de idade, ou aproximadamente. Um jovem com desejo à flor da pele, solteiro. E vem uma mulher, que eu acredito que seja bonita, se oferecendo para ele. E ele fala, cometeria eu tamanho pecado contra Deus? Irmãos, ele fala de Deus. Naquela situação, ele lembra de Deus. Como que eu vou cometer tamanha maldade? Ele não tem medo de falar de Deus nos lugares onde ele está. Obviamente, irmãos, nós precisamos falar de Deus com calma, com graça, com sabedoria, com entendimento, na hora certa. Porque tem gente que também quer falar na hora errada, na hora certa, no tempo adequado, da forma adequada. Mas a gente precisa, irmão, dar um testemunho com a nossa voz em todo o tempo daquilo que Deus é para nós, daquilo que Ele faz por nós, daquilo que Ele fez por nós. Há duas maneiras de nós testemunharmos a vida de Cristo em nós. A primeira, nós já comentamos, a luz dele brilhando em nós, nas nossas atitudes, na forma como eu falo, como eu ajo. O caráter de Cristo sendo formado, essa é uma maneira de nós pregarmos o Evangelho. Mas a outra maneira, irmãos, falando de Deus, falando do Deus que nós cremos, abrindo a nossa boca em situações em que o pecado se apresenta para nós, a gente dizer, não, eu amo o meu Senhor, eu amo o Senhor, eu temo ao meu Deus, eu não farei isso, isso é pecado, isso desagrada a Deus, isso desagrada ao meu Senhor. Então, irmãos, isso é tão sério, porque o próprio Senhor Jesus, ele falou assim, se alguém se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele. Não se envergonha, tenha coragem de falar do seu Senhor, de quem você crê, do seu Deus. Na casa de Potifar, o que guardou José foi o fato dele falar de Deus, dele temer a Deus. Ele não tinha medo, irmãos, vamos pôr entre aspas aqui e trazer para o nosso tempo, de dizer que ele era um cristão, ele era uma pessoa obediente a Deus, que temia a Deus, que ele não tinha medo de se posicionar em favor do nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos, que isso é tão importante? Porque na nossa idade, na adolescência, a gente morre de medo de não ser aceito. A gente tem uma grande necessidade de aceitação das pessoas. Grande necessidade. Ah, irmão, se alguém olhou torto para mim, nossa, mas será que ele não gostou de mim? Será que eu falei alguma coisa? E a gente precisa ser aceito. Na escola, na faculdade, qualquer lugar, a gente precisa ser aceito. E se você se posicionar como José, se você começar a falar de Deus nos grupinhos em que você frequenta, você falar que você ama o Senhor, que você é um verdadeiro cristão, as pessoas podem te achar um idiota, um imbecil, um louco, quererem te excluir. Não tem problema, irmão. É melhor temer a Deus do que aos homens. Porque aqueles que te excluem, porque você fala de Deus, porque você teme a Deus, irmão, essa pessoa não é de Deus para você. Vou contar uma história de uma jovem que viveu num período de guerra, muitos anos atrás, lá na Europa. Era uma jovem aproximadamente de 21 anos. Ela tinha acabado de ter um bebê, um filhinho. E os países estavam em guerra e ela foi presa. E aí foi levada cativa ali pelo país rival. E aí, irmãos,
A sua liberdade estava condicionada a ela negar sua fé no Senhor. Ela é uma cristã. Sua liberdade, então, estava relacionada, nega ao Senhor a sua fé e você está livre. Então, os pais, o pai dessa menina, foi até a prisão com seus irmãos, levou seu filhinho, seu neto no caso, né? Chegou para ela e falou assim: filha, você tem uma família, você tem um bebê para cuidar. Nega, faz o que tem que fazer e vem para casa. E aí diz que ela olhou para um lado, viu um vaso de planta. E aí apontou para o vaso e perguntou para o seu pai: pai, o que é isso aqui? E aí o pai falou: minha filha, é um vaso. E aí ela responde: pois é, pai. Esse vaso não pode deixar de ser vaso, mesmo que ele queira. E ela diz: eu sou uma cristã. E eu não posso mudar o que eu sou. Eu não posso dizer uma coisa que eu não sou. Eu sou cristã. Eu creio em Deus. E não posso negar o meu Senhor. E ela morreu. Amados irmãos, não tenha medo de falar da sua fé. Não tenha vergonha do seu Senhor. Aquele que se envergonhar dele, ele naquele dia se envergonhará também. O Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Não tenha vergonha. Eu sou do Senhor. Eu pertenço a Deus. Essas coisas que vocês estão fazendo, isso é pecado. Eu não vou fazer isso. José não tinha vergonha. Desde muito cedo ele foi discriminado. Inclusive dentro da sua própria casa, lá vem o tal sonhador. Lembra que seus irmãos falavam isso para ele? Desde muito cedo ele foi discriminado, irmão, por amar a Deus, por amar ao Senhor. Com quem que Deus falava em sonho? Com os irmãos? Não, era com José. José mantinha uma relação com Deus, ele falava com ele e ele foi discriminado dentro da sua própria casa por amar ao Senhor. Mas ele nunca teve vergonha. E quando ele esteve no Egito, dentro da casa de Potifar, ele se posiciona, ele fala do Senhor. Agora veja ele no cárcere, capítulo 40, versículo 7. Então, perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: porventura, não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Irmãos, ele não falou assim: conta o sonho para mim, manda aqui para o pai, conta para mim. Ele virou e falou assim: as interpretações pertencem a Deus. Irmãos, ele foi injustamente preso, foi acusado de ter assediado a mulher de Potifar, injustamente foi para a cadeia. Ele poderia ser um jovem revoltado. Poxa, já tinha sido vendido pelos seus irmãos, já tinha saído da casa dos pais, aí está lá trabalhando tranquilamente, daqui a pouco é preso, porque se recusa a deitar com a mulher de Potifar. E ele está no cárcere. Irmãos, facilmente ele poderia se revoltar. Mas de quem que ele fala no cárcere? Existe um Deus que dá sonhos, ele interpreta. Existe um Deus que levanta pessoas para interpretar sonhos. Ele não tinha medo de falar de Deus no mundo. As pessoas sabiam que ele era uma pessoa de Deus, que cria em Deus. As pessoas que frequentam a sua vida, no seu colégio, no seu trabalho, eles sabem que você é cristão. Eles podem dar esse testemunho de você, de mim, para que eles sabem. Você já deu essa posição para eles. Às vezes aquela brincadeira que chega na rodinha, uma brincadeira que não agrada ao Senhor, e você por vergonha ali participa dessa brincadeira, ou você se posiciona e fala: não, isso aqui, você vem te mostrar alguma coisa no celular, não, isso aqui eu não quero ver, eu não posso, isso é pecado. Como é que você se relaciona com ele? Você já deixou claro a sua posição? Eles já sabem que você é crente no Senhor, cristão. Você já falou de Deus para eles, para as pessoas que convivem com vocês.
Irmão, se você não fez isso, você está se relacionando com o mundo de uma maneira perigosa. Lembra da bolinho de carne com veneno? Às vezes você está se relacionando ali, comendo um pouquinho do bolinho ali, e daqui a pouco come o veneno. Você precisa, irmão, deixar claro o seu posicionamento, quem você é. Não se envergonhe do seu Senhor. Não se envergonhe de Cristo, Ele é seu amigo, Ele é nosso amigo maravilhoso. Está todo dia conosco. As misericórdias de Deus se renovam sobre nós todo dia. Que Deus maravilhoso, irmão. Que maravilha, Ele nos salvou do império das trevas. Irmãos, que amigo bondoso. Como diz um hino, quão bondoso amigo é Cristo, né, Natal? Quão bondoso amigo é Cristo, nosso melhor amigo. Irmãos, não se envergonhem dele. Às vezes a gente é muito corajoso diante dos homens. Corajoso diante de Deus, na verdade, e medroso diante dos homens, como na verdade deveria ser o contrário. A gente é corajoso em negar o Senhor diante dos homens e medroso para os homens. Quem é mais poderoso, irmão? Quem tem o poder de lançar a alma da pessoa no inferno? São os homens? Não se envergonhe do seu Senhor. Se posicione. Agora veja ele no palácio de Faraó. Mesmo diante de Faraó, ele também não tem medo de falar do Senhor. Vocês lembram da história de Daniel? Nabucodonosor teve um sonho terrível, e ele chama os magos ali, e ele fala para os magos o quê? Conta-me o sonho. Irmão, isso é uma loucura. Os magos então ficam ali sem saber, porque é impossível alguém descobrir o sonho. Israel, você sonhou hoje? Dessa noite? Dormiu, apagou, ficou tudo preto. Mas eu sonhei. Você consegue me contar o meu sonho? É impossível aos nossos olhos humanos. Isso que Nabucodonosor está pedindo, irmão, é algo impossível aos homens. Como é que eu vou saber descobrir o sonho? Então Nabucodonosor ele manda matar todos os magos e os sábios, inclusive Daniel. Mas Daniel ficou sabendo, ele orava 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Ele ficou sabendo dessa loucura, que o rei mandou matar todos os magos. E ele manda um recado para o rei, fala, me dê 3 dias que eu vou orar ao Deus dos céus, aquele que revela o profundo e o escondido. Depois de 3 dias, ele se apresenta diante de Nabucodonosor e ele não conta apenas a interpretação, ele conta o sonho. Irmão, nosso Deus é um Deus poderoso demais. Ele conta o sonho. Quão poderoso é o nosso Deus. Quão glorioso, quão grande Ele é. E Ele quer nos usar, irmãos. Daniel e José eram pessoas tão falhas como nós. E o Senhor Jesus, Ele quer nos usar, assim como usou esses homens do passado, esses homens da Bíblia, Ele pode e quer usar a cada um de nós. Mas para isso, nós temos que nos levantar nessa geração, irmão, que vai de mal a pior, essa geração da juventude no mundo. Olha, os irmãos mais antigos podem falar, talvez nunca existiu uma geração tão corrupta, tão má. A maledicência no mundo tem aumentado tanto. A gente vê coisas na internet que não dá para acreditar que é possível um ser humano fazer. Mas, irmãos, Ele quer nos usar nessa geração, mas para isso, a gente tem que se levantar e dizer, olha, tem um Deus, existe um Deus. Ele se chama Jesus Cristo. Eu amo esse Senhor. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é o Deus todo-poderoso. Nós temos que deixar claro isso para todo mundo que nós conhecemos. Que Ele nos ama, que Ele nos governa, que nós temos um Deus que nós servimos, que nós amamos. E José deixa claro, desde o dia que ele saiu da casa dos seus pais, desde o dia que ele entrou no mundo, ele deixou claro quem ele era, qual Deus ele servia. Irmãos, e nós precisamos deixar isso claro. Não deixe ali meio escondido. Lembra de Esther, rainha Esther? Rainha Esther estava ali no império persa. E as pessoas não sabiam que ela era judia, do povo de Deus. Não faça assim, irmão. Que todos que te conheçam saibam, testemunhem. Não, isso aqui é diferente.
Para esse aqui eu não posso mostrar esse vídeo, essa foto. Para esse aqui eu não posso mandar isso aqui. Porque ele é crente. Deixe isso claro. A quem você pertence. Assim deve ser o nosso relacionamento com esse mundo, irmão. Para finalizar, veja aí o versículo 32 de Gênesis, o capítulo 41. Capítulo 41, 32. Diz assim: o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. O que ele disse, irmão? O que José disse? Faraó, sei que você sonhou, é algo estabelecido por Deus. Irmãos, a terra do Egito tinha 10 deuses. Vocês lembram das 10 pragas? Sabe por quê que foram 10 pragas? Porque Deus julgou os 10 deuses do Egito. Sabe qual que é o primeiro deus do Egito? O rio Nilo. Por isso que a primeira praga foi transformar as águas do rio Nilo em sangue. Então Deus julgou todos os ídolos do Egito. E José, irmãos, em uma nação idólatra, não é muito diferente da nossa. A nossa nação é uma nação idólatra. Na verdade, o mundo em que vivemos é um mundo idólatra. Diante do maior idólatra daquela nação, Faraó, ele vira e diz assim: olha, Deus estabeleceu uma coisa que ele vai fazer, Faraó. E o sonho é dúplice, porque ele se apressa em fazer. Ele não tinha medo, irmãos, de falar de Deus. Que jovem exemplar. A vida de José é uma vida tremenda. Talvez é a figura mais perfeita da pessoa do Senhor Jesus no Velho Testamento. Obviamente, um pecador tanto quanto eu e você. Mas um jovem que por se posicionar em favor de Deus, Deus o levantou com poder naquela geração e usou grandemente ele a partir da sua juventude. Agora veja o versículo 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? O que acontece agora, irmãos? O testemunho de fora. Quando as pessoas falam assim para mim e para você: nossa, a Bibi é diferente. Na faculdade, Bibi, não, a Bibi ela tem um negócio, nela tem o Espírito de Deus. Ela não é igual. Ela não é igual a todo mundo. Ela não participa das coisas que todo mundo participa. Ah, Israel é diferente. Não dá para mandar qualquer coisa para ele, não. Israel, ele crê num Deus, a vida dele é diferente, os atos, a fala dele é diferente. Faraó diz para José: você tem o Espírito de Deus dentro de você, José. Irmãos, assim que nós devemos nos relacionar com esse mundo, deixando claro a quem pertencemos. E o mundo vai testemunhar: não, esse é diferente. Esse é diferente. O Senhor nos ajude, irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Pai. Graça e paz, irmãos. Não vou falar muito porque o tempo nosso já esgotou. Eu falo o que eu tinha para compartilhar nas nossas reuniões de jovens que seguirão, né, semana que vem, domingo lá no local, 6 horas. Nós teremos reuniões e todos estão convidados para fazermos reuniões igual está aqui assim, ó, todo mundo presente, né, encorajando os outros também para participar. E nós podemos fazer reunião assim, louvar, né, a Deus, orarmos e compartilharmos a palavra, né, que vocês sejam encorajados a estarem lá no domingo. Um texto assim, só para corroborar o que o Gerson está falando, esse assunto é muito bom. Eu tive meditando nos heróis da fé, né? E ali vem tratando esse de Hebreus 11. Ali vem tratando fala de José, né? Fala de Enoque, né? E o referencial na vida daquelas pessoas, e também que deve ser nas nossas vidas, é a fé em Deus, é a crença na palavra de Deus. Porque o versículo 3 diz assim, ó, Hebreus 11,
Hebreus 11, versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que o universo, formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, e nós cremos nisso, que Deus criou a terra do invisível, ou seja, daquilo que nós não vemos. O Senhor o conhecia, Ele criou do invisível. É como se houvesse... aqueles que assistiram o Flash, né, tem aquela parte, a Terra 2, a Terra 3. Né? Então, para Deus, né, Ele tem outro universo. E Ele, então, a partir... Porque fala que foi criado a partir do invisível. Para Ele é visível, para nós era invisível. E as pessoas, esses heróis da fé, que são chamados heróis da fé, eles venceram as suas dificuldades no seu tempo porque eles creram em Deus. Porque em outro lugar aqui vai dizer que, aqui mesmo em Hebreus 11, um texto que o Beto citou esses dias muitas vezes, que vai falar que, aí eu não estou achando aqui agora a passagem, mas vai dizer que é importante que aqueles que... É importante que nós creiamos em Deus, né? Que aqueles que creem em Deus, eles serão galardoados, né? Que os que se aproximam de Deus creem. 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, nós vimos aqui que nós fomos comprados. Nós agora somos uma propriedade de Deus. O Senhor Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas. E nós somos colocados como testemunhas. A nossa vida vai testemunhar para a nossa vizinhança, para os nossos colegas de escola, sobre a justiça de Deus. O nosso procedimento correto vai condenar essas pessoas no dia do juízo, porque elas ficarão indesculpáveis. Assim como Noé condenou as pessoas do seu tempo quando ele fazia aquela arca. Enquanto ele fazia a arca, Pedro vai dizer que ele era pregador da justiça. Ele estava pregando, ele estava falando, porque certamente as pessoas chegavam e perguntavam: o que você está fazendo aí, maluco? Porque construiu um barco naquele lugar que não tinha mar, não tinha praia, não tinha nenhum rio, e o barco era muito grande. É como alguém construir um navio, um baita de um navio aqui em Patos de Minas. Não tem rio para esse navio navegar aqui. Então seria uma loucura. Irmãos, a mesma coisa nas nossas vidas. Nós buscarmos ao Senhor, se fortalecer na fé, crer em Deus, é uma loucura para este mundo. Mas nós vivermos em seriedade com o Senhor, testemunhando do Senhor, a nossa vida naquele dia, no dia do juízo, o Senhor vai fazer essas pessoas lembrar de nós. Porque quando Noé entrou na arca, a arca se fechou e veio o dilúvio, e aquelas pessoas estavam morrendo afogadas, elas podiam ver aquela arca e falar: lá está a minha condição, minha salvação estava ali, e eu perdi. Eu perdi. Se passou a minha oportunidade, a única condição de eu me salvar estava ali naquela arca. E o juízo veio. E Noé, ele foi avisado. Aqui, Hebreus ainda vai falar de Noé. Versículo 7 de Hebreus 11. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Irmãos, e nós ouvimos falar acerca que o Senhor vai voltar. Ele foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo daquele tempo. Porque aquela arca era a salvação. Jesus hoje é a nossa arca. E nós precisamos estar nele, então, e nós precisamos edificar a nossa vida. E a nossa vida sendo edificada, nós servimos de salvação para as pessoas. Porque as pessoas vão ver em nós, vão perguntar: meu amigo, o que você faz? Me dá razão da tua fé. Me dá razão da tua vida diferente. Por que você não está seguindo com todo mundo aí? O que é? Aí você tem ali a oportunidade de testemunhar,
de falar do seu Salvador, de apresentar a arca para essas pessoas, porque o juízo virá, certamente virá. E essa é a nossa oportunidade, irmão. Você foi comprado, você faz parte dessa arca, você está nessa arca, você está em Cristo. Não está aqui à toa, não perca tempo, não seja distraído, porque o dia virá, ele não tardará. O Senhor não tarda a sua promessa, mas ele é longânimo, não quer que ninguém se perca. Então, queridos, que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades que nós temos ouvido nesses dias, para sermos testemunhas do Senhor, para que naquele dia, quando as pessoas, mas eu não sabia, ele vai falar assim, lembra? Né? Lembra de fulano? Que estava lá na faculdade com você? Aí ele vai, ai meu Deus, e entra em desespero, porque a sua vida vai o condenar. O Senhor não vai precisar falar nada, Ele vai lembrar de você. Por isso que, irmãos, nós precisamos levar o Senhor a sério. Precisamos levar essa palavra aqui, ó, elas são divinamente inspiradas para nós, para a nossa informação, para o nosso conhecimento, para a nossa proteção, para a instrução, para nós não ficarmos andando qual está andando o mundo, seguindo o mesmo caminho do mundo. Nós somos salvos, nós somos tirados deste mundo para sermos diferente. Diferente, não é igual. Diferente. Para isso que nós vamos chamar a atenção pela nossa diferença. Não é nós sermos ridículos. Não é sermos ridículos, mas é sermos diferentes na maneira de agir, na honestidade, na verdade, na pureza, no companheirismo, em ser verdadeiro, honesto, ter procedimentos corretos, ser justo, imitar o Senhor. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. Não são os seus pastores na sua cidade, não são os seus líderes. É Jesus, primeiramente. Os líderes também precisam ser modelos, mas primeiramente Jesus, porque os líderes podem cair. Mas Jesus foi fiel, né? Permaneceu firme e morreu no nosso lugar, amados. Nós agora só temos de segui-lo, obedecer, para nós sermos suas testemunhas. Somos testemunhas aqui do Senhor. Amém? Que vocês acatem esta palavra, né, que tem sido falada a vocês, se fortaleçam no Senhor, porque há momentos que nós ficamos assim, ficamos balanceados com um enxurrar de coisas do mundo, as propostas do mundo que vêm sobre nós e são tentadoras, atraem mesmo a nossa carne, as concupiscências que há na nossa carne, né, elas são atraídas. O inimigo sabe disso, por isso que ele investe aonde ele, né, ele sabe que você vai, né, vai ser atraído. É quando a gente vai pescar, já viu? Ninguém põe uma pedra no anzol e joga lá para ver se o peixe vai pegar. Ele não pega pedra. Ele pega o que ele agrada. Assim o diabo faz com a gente também. Ele não vai colocar coisa perto de você que não te agrada. Ele vai colocar aquilo que a sua carne gosta. E ele sabe o que a sua carne gosta. Então nós temos que vigiar. E a nossa condição, irmãos, a segurança para nós está em nós confiarmos no Senhor. Crer que Ele existe, crer mesmo que Ele existe, está bem perto de nós e Ele é galardoador. Ele presenteia, Ele dá recompensa para aqueles que são fiéis. Assim como nós vimos assim pela demonstração dessas pessoas que foram fiéis a Deus. Como José, um grande exemplo, né? Depois de tudo que passou, era uma pessoa temente a Deus, por isso que o Senhor se revelava a ele, mostrava o futuro para ele, das coisas que iriam acontecer. Né? E ele sofreu, não teve vida fácil, ele sofreu. Mas todo esse sofrimento era um caminho do Senhor trabalhando na vida dele. Né? E aquela maldade dos irmãos dele com ele, aquilo trouxe consequência para a família daqueles irmãos dele, porque depois eles ficaram ali no Egito e eles foram escravizados. E a consequência foi por causa da ação deles com José. E toda aquela geração ficou lá no deserto e virou escravos, porque eles venderam José como escravo. E agora eles também, seus filhos, foram escravos 400 anos no deserto. Então, nossas más consequências, nossas maldades também há consequências. Queridos, que nós possamos imitar a fé daqueles que têm bom exemplo para nós, que temeram ao Senhor, viveram no Senhor
e for adiante, porque o Senhor tem promessas boas. Amém? Que o Senhor possa abençoar vocês, né? Assim como tem abençoado esses heróis da fé que obedeceram, temeram o Senhor, guardaram a sua palavra e não se importaram com a presente situação, mas criam que Deus tinha uma cidade superior e melhor para eles. Essa foi a visão de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles aguardavam uma cidade que tem fundamentos eternos. E é isso que nós também devemos esperar, irmão. Não devemos esperar coisas aqui, pôr nossos olhos aqui nas conquistas daqui. Podemos até conquistar coisas aqui, mas há algo muito mais excelente, que Jesus, quando ele estava se despedindo dos discípulos, eu vou preparar-vos lugar, e eu vou voltar para buscar vocês, quando estiver pronta. E Hebreus vai dizer que esse lugar já está preparado. O Senhor, irmão, já está às portas. Vai vir nos buscar para nos levar para estar junto com Ele para sempre. Não há lugar melhor, não há outra Canaã melhor do que estar com o Senhor para sempre. E aí essas lutas nossas, essa dificuldade, isso tudo vai passar. Isso está escrito. São palavras do Senhor e elas são divinas. Foram divinamente reveladas, são de Deus. Podemos nos assegurar disso daí, irmãos, e enfrentar o diabo e todas as suas hostes, né? Confiando no Senhor. O nosso Deus, irmãos, Ele é soberano. O diabo não é nada em comparação a Deus. Deus é soberano e o seu trono está firmado nos céus. E Ele governa todas as coisas. Nós não temos que ter medo de nada. Como o Gerson falou, nós temos que temer a Deus por reverência, amá-lo, crer nele, confiar nele, que nós estamos em suas mãos e Ele não larga. Irmão, se Ele deixa você passar uma situação difícil, mas os olhos dele estão atentos a você. Creia nisso, creia que os olhos do Senhor não saem de sobre você, irmãos. E aonde você vai, os olhos do Senhor te acompanham. Você está em momento difícil, em momento que você acha que você está sozinho. O Senhor está ali. E Ele está trabalhando. Ele está trabalhando, você está trabalhando o seu coração. Ele quer que você confie mais nele, que você acredita que Ele tem um trono que é inabalável. Não se abala. Ele é Deus, não há outro. Só Ele é Deus. E nós podemos crer nele, confiar nele, irmãos, e descansar nele, entregar nossas vidas a Ele, porque Ele tem coisas muito melhores para nós, não só agora, mas no porvir eterno, porque Ele nos prometeu a vida eterna, não é vida passageira. Como o nosso querido irmão Silvio ontem falou, o cerne da mensagem dele, tudo passa, toda conquista aqui passa. A glória da nossa aparência, ela passa. Daqui a pouco você é um velhinho, uma velhinha, murcho, igual uma flor, né? E chega a sua hora de descansar. Todos nós vai acontecer isso quando o Senhor não voltar. Todos nós bonitões aí, ó, como o Silvio falou, né? Vocês não são igual meus clientes. Deu a entender que os clientes deles são idosos, né? Aqui, ó, os de óculos aqui, a maioria, né? Mas os novinhos aí, tudo sem óculos, enxergando muito bem. Mas um dia vocês vão ficar também idosos, carecas, né? Calvos, poucos cabelos, né? Mas o Senhor, irmãos, tem prometido um novo corpo para nós, glorioso, onde eu vou rever meus dedos que eu perdi. Né? A gente vai perdendo os pedaços aqui, mas vamos encontrar tudo novo para sempre, irmãos, com o Senhor. Então, vale a pena servirmos ao Senhor, entregar a vida ao Senhor, e será assim de grande glória para Deus, vocês novos, desde cedo, entregando a sua vida para Deus, né? E servindo a Deus a vida toda. E lá na frente você vai poder dizer, eu sirvo a Deus desde a minha juventude. Ele nunca me fez mal e nunca faz. O nosso Deus é tremendo, né? Podemos confiar nele e entregar nossas vidas a Ele. Ele tem o melhor para nós, irmãos. O melhor não está aqui. Não se iluda, o melhor não está aqui. Não está neste mundo. Não está em nada que você vai conquistar neste mundo. Está em Deus. Confie nele, confie na sua palavra e siga-o. Amém.